Marcilei Vinhaça, presidente da UVESC. Hoje teremos um evento com vereadores aqui em Tubarão. Bom dia, Marcilei. Bom dia, Marcos. Bom dia ao Matheus também e a toda a população aí que ouve a Rádio Cidade. Obrigada pelo espaço. Bom dia para vocês. Muito bem. Só para clarear, é Ronaldo e não Marcos. Ô, Ronaldo. Não, sem problema. Só para a gente não ser chamado de outro nome, né? Mas tranquilo. Claro, porque esse é o problema. Peço desculpas. Não, imagina. Me passaram aqui, Matheus. Pois é. Não. Mas de boa. Matheus Machado também está conosco aqui na entrevista. Tá? Certo. Também está conosco. Prazer, Matheus. Matheus, Marcelo disse que tem prazer em falar que nós estamos sem um áudio no estúdio. Pode aqui. Deixar o áudio na sala aqui para todo mundo ouvir, que fica melhor. Eu e o Ronaldo acompanhamos daí, é um prazer. Vamos juntos, né? Aí a gente tem essa novidade, inclusive estaremos cobrindo o evento, viu, Ronaldo? Claro. À tarde nossa reportagem estará ali também, falando em café. Fiquei sabendo que vai ter um café, a expectativa é alta, né? Haverá então na Câmara de Vereadores esse encontro, então, Marcilei? Olha, nós temos dois momentos. Primeiro, a gente tem o Conecta UVESC, que é um curso de formação para servidores e vereadores, que vai acontecer que não é na Câmara de Vereadores, já vejo aqui o local para vocês, acabei esquecendo, no Sigma Park. No Sigma. No Sigma Park. Esse curso é hoje o dia todo, amanhã até meio-dia, uma programação que vai tratar sobre compras públicas, licitações públicas, novas legislações, com formadores que vêm da Assembleia Legislativa, da UVESC, do Tribunal de Contas e também da OAB. Já temos 130 inscritos, um curso gratuito que a UVESC oferece para a região sul do estado. Outro momento é a reunião com os presidentes de Câmara, que acontece, então, no plenário da Câmara de Vereadores de Tubarão, com a imprensa, e aí a gente convida todos para um café também, porque a gente quer conversar um pouco sobre o papel da UVESC, a organização do Legislativo Municipal na região sul do estado, e também discutir pautas políticas que envolvem o desenvolvimento da região sul, porque nós temos aí inúmeros vereadores iniciando mandato novo, então é preciso conectar a realidade regional com pautas de desenvolvimento do estado e as questões específicas que envolvem as câmaras municipais também. Claro, é importante. Uma pergunta, quantos dos nossos vereadores estão inscritos? Nós temos, no curso, 130 pessoas inscritas. Nesse curso a gente tem vereadores e temos também servidores. E no encontro de presidentes, nós já temos hoje confirmados 25 presidentes na reunião da tarde. Eu pergunto porque é interessante nós sabermos dos nossos vereadores, nossos 15 vereadores, quais deles estão interessados nesse tipo de aprendizado, que eu acho que é importantíssimo, né? Eu não sei te dizer, Ronaldo, quais os vereadores se inscreveram, mas o Legislativo de Tubarão é o anfitrião, o presidente da Câmara se filiou ao UVESC, está junto com a gente, inclusive para esse evento nós tivemos também o apoio da Associação Regional de Municípios aqui, e também do prefeito municipal, que é importante destacar, né? A gente se organiza muito dependente de quem está nos municípios, né? Então essa conexão é extremamente importante. O pessoal da Murel, que nos ajudou aí na articulação desse evento, que ele está sendo oferecido totalmente gratuito, né? De qualquer maneira, saberemos disso porque Matheus Machado vai fazer a cobertura do evento, né? Matheus, quer fazer alguma pergunta para o Marcilei? Sim, quero sim. Marcilei, queria saber, a UVESC, honestamente para mim é novidade, chega aqui na região sul pela primeira vez, a associação já possui esse trabalho em outras regiões do estado também? A UVESC, ela tem 52 anos de história, é uma entidade, uma federação das câmaras de vereadores, ela é muito potente, mas a realidade do sul do estado é que nós não temos a participação dos vereadores daqui, dessa região. Historicamente, isso aconteceu ao longo dessa história. Eu assumi a UVESC
E eu acho que é fundamental que a gente tenha a região sul integrada, tanto com entidade que se organiza localmente, como também desse processo, desse movimento que nós temos a nível estadual. Então, imagina assim, ó, que nós temos 3.000 vereadores em Santa Catarina. Nós podemos contribuir com o desenvolvimento de temas que envolvem nossas regiões, se a gente pegar junto, tem uma força muito grande colocada no Legislativo Municipal e tem que ocupar esse lugar de protagonismo, de produção, de desenvolvimento. Então, assim, nós viemos para o sul do estado para também ajudar a dar essa organicidade. E muitas vezes o que acontece na Câmara de Vereadores, que são pautas fundamentais, importantes, ela não consegue sair dos limites geográficos do município. E a federação, ela pode ser esse ponto de apoio para levar as pautas para o governo do estado, para os secretariados estaduais, para o governo federal também. Então, é por isso que a gente está aqui. Tubarão já se associa ao VESC como um exemplo de que é possível e é importante, e a gente vai tocar essa organização a partir de hoje, aí, dando mais volume, colocar um pé mais aqui nessa região do estado que é fundamental para todos nós. Uma das coisas que Matheus e Marcilei, que eu há muito tempo venho falando, é a necessidade de exatamente preparar, treinar os vereadores para a função. Porque a função de vereador é extremamente importante. Mas se nós analisarmos a qualidade das propostas da maioria da maioria dos vereadores feitas durante o ano, nós vamos ver que a quantidade é uma, mas a qualidade é outra. Diria até que as promessas de campanha, Ronaldo, exatamente, também isso, né? Com as atribuições. Claro, também isso, né? Agora, um dado aqui que me chamou a atenção, Marcilei, vai ser discutido um tema com uma licença de 120 dias para suplentes de vereadores. Eu não entendi a troco de que seria discutir isso. Não, eu posso explicar para você. O que aconteceu agora recentemente foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impede os suplentes de assumir a Câmara de Vereadores por um tempo inferior a 120 dias. E todos sabemos da realidade que é essa coisa das imposições do Supremo Tribunal Federal, quando elas vêm de cima para baixo e impactam os municípios. Os vereadores são eleitos em chapas. Eu, por exemplo, sou vereadora de 4º mandato. Nunca me elegi sozinha. Sempre me elegi com a soma de votos dos vereadores que compuseram a chapa junto comigo. Então, eu posso permitir que um vereador assuma por 30 dias, por 60 dias na Câmara de Vereadores. Sempre foi assim. Os deputados estaduais também, os deputados federais também. E agora o Supremo Tribunal Federal, ele impede a gente de fazer isso. Então, é muito possível que a gente não permita mais, isso que é um elemento da democracia, que um suplente assuma um tempo na Câmara de Vereadores, né? Porque qual é o mandato efetivo que vai abrir 4 meses de mandato? É muito difícil. Então, assim, o suplente não é um estranho do processo eleitoral. Ele faz parte da mesma chapa, tem legitimidade para exercer o mandato, e isso pode ser definido pelos municípios através da lei orgânica, como sempre foi feito até hoje. Então, a gente está construindo com o Congresso Nacional uma emenda à Constituição para que isso seja num tempo mínimo de 2 meses e não de 4 meses. Marcilei, ainda nesse assunto, está relacionado, queria saber e aproveitar a oportunidade e questionar se existe, enfim, alguma posição da UVESC sobre aquela questão que, por vezes, o vereador é eleito, mas logo no primeiro mês, ali logo no dia imediato de arrancada do governo, é convidado para ocupar alguma pasta, alguma secretaria, enfim, e por vezes, né, o eleitor, poxa, eu votei naquela pessoa, mas ela não vai ocupar uma cadeira na Câmara. Claro, como tu destacou, o suplente faz parte do processo, mas existe alguma posição da UVESC nesse sentido, em fazer com que o vereador de fato cumpra esse mandato e não ficar até nessa relação confortável, vai para a secretaria, depois retorna para a Câmara? Olha, nós não temos uma posição coletiva da UVESC, nunca discutimos essa questão, mas eu pessoalmente nunca assumi cargo de
de gestão por entender que eu fui eleita para ser vereadora e tenho essa responsabilidade, esse compromisso. Mas a legislação permite que um vereador seja convidado para exercer um espaço no executivo, então não tem ilegalidade nesse processo, né? Nem imoralidade. É um posicionamento muito pessoal, porque hoje a legislação permite. Você imagina assim, ó, você tem um vereador que é de excelente qualidade e ele foi convidado para ser secretário municipal porque é um expert na pasta. Ele não tem proibição para ocupar esse espaço, né? Aí vai do vereador mesmo. Talvez seja um tema que a gente venha a discutir para frente, né? Mas isso não é pauta da UVESC, até esse momento não foi. A sociedade questiona, isso é fato. Exatamente, eu já questionei várias vezes no programa aqui essa situação em que o eleitor vota no nome do vereador para ser vereador. E muitos deles, nos primeiros dias do mandato, já são convidados e abandonam o mandato. E muitas vezes o suplente, às vezes nem é conhecido de quem o elegeu. E me parece que é uma coisa óbvia que quando eu voto em alguém, eu quero que ele, para ser vereador, eu quero que ele complete esse mandato. Inclusive, eu acho que deveria haver uma legislação nesse sentido de que aquele vereador eleito que assuma um cargo de secretário tenha que abrir mão do mandato. Isso não foi discutido ainda na UVESC? Não, nunca foi pauta da UVESC, mas poderá ser. Nós somos uma federação que vem acompanhando as necessidades que a gente tem de evoluir no processo do Legislativo Municipal. Vocês falaram, às vezes a gente tem vereadores que falta a qualidade legislativa. O vereador é uma liderança comunitária, não existe escola para vereador. O vereador é um líder de um time de futebol, é um empresário que foi para a política, é um professor como eu, que decidiu participar do espaço da política e se elegeu vereador. Quando a gente chega na Câmara, nós vamos lidar com orçamento público, com lei orgânica, com regimento interno, com código de obras, com as legislações dos 3 níveis da federação, e por isso precisa capacitação. No centro da estratégia da UVESC está a capacitação. Eu, como professora, aposto nisso assim como uma grande estratégia, porque a gente precisa elevar o nível da qualidade do nosso legislativo, porque assim a gente consegue fiscalizar melhor, porque esse é o principal papel da gente, não é a produção legislativa do ponto de vista de projeto de lei, porque nós temos muito problema de vício de origem. Tu não pode fazer um projeto de lei que implique em um orçamento, porque o orçamento é do executivo. Então, assim, é muito limitante. Como é que tu faz um projeto de lei que tu não pode determinar orçamento? Né? Então, são as coisas limitantes que tem o legislativo, mas a gente tem que ter alta capacidade de fiscalização. Esse é o nosso papel, de obras e serviços públicos. Por isso que a gente traz o evento para cá, para discutir licitação pública, compras públicas, como é que a gente faz fiscalização de produção de termos de referência, tem eficiência nas boas práticas, né, nas câmaras, entende a segregação de funções nas pequenas estruturas administrativas, como é que a gente trabalha com comunicação na legislação, né, então processo licitatório, tudo isso. Isso a gente aprende sentando numa cadeira estudando. Esse é o grande desafio que a UVESC traz para as regiões. E, por outro lado, é um movimento político também, porque nós somos da política. A gente tem que saber quais são as prioridades do sul do estado, para que a gente possa amplificar o debate que aqui a região faz e que precisa, a exemplo do que nós fizemos com o Morro dos Cavalos. Eu tive em Brasília, acompanhei o governador, acompanhei o presidente da FECAM como entidade representativa de vereadores para dizer lá para o ministro que é sim uma necessidade que os vereadores também discutem nas câmaras municipais. E esse é o movimento, né? Temos então hoje, Marcelei, hoje e amanhã no Sigma Park o encontro e hoje à tarde no plenário da Câmara de Vereadores o encontro dos presidentes das câmaras de vereadores da região sul, é isso?
com a imprensa. E vocês são nossos convidados especiais, nós queremos discutir junto com a imprensa. Ok. Porque muitas vezes o que nós conversamos nas câmaras de vereadores, não se conversa com a sociedade. A forma de a gente conversar com a sociedade e calibrar também muitas coisas que vocês falaram para mim aqui nessa entrevista é o que precisa ser falado nesses espaços de reunião. Porque aí a gente consegue também produzir melhores entregas para a sociedade. Acho que esse é o canal e o objetivo da imprensa também é isso. Certeza. E a senhora vai conhecer Matheus Machado hoje à tarde. E o Ronaldo, até para complementar, super agradecer a Marcilei também, algo interessante, né, que ela apontou ali, e eu acho que de certa forma, para a gente encerrar, podemos parabenizá-la pela iniciativa. Ontem mesmo eu estive na Câmara para uma audiência pública sobre LDO 2026. E algo que ela apontou aqui é que, de fato, por vezes, né, o vereador acaba se elegendo porque é um líder comunitário, é uma pessoa conhecida no bairro, mas quando senta naquela cadeira tem uma responsabilidade muito grande. Ontem a gente viu esse exemplo na audiência pública sobre LDO 2026. A gente falou de um orçamento previsto de 600 milhões de reais. Então, o vereador que senta lá, ele tem uma responsabilidade muito grande e, de fato, esses cursos, essa iniciativa que a UVESC traz para cá, com certeza, é super válido. Com certeza. Grande abraço, obrigado pela entrevista, bom trabalho. Ronaldo, muito obrigada pelo espaço, abraço a todos que estão nos ouvindo. Matheus, a gente vai te esperar lá, vai ser um prazer te receber e obrigada pelo apoio que vocês nos dão também, abrindo essa possibilidade de diálogo aqui com a comunidade. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. 7h42, vamos ao nosso intervalo, voltamos em seguida.